Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero e One Piece, só que no meio da semana. Pois é, cara, acontece que eu decidi que eu vou falar sobre os episódios aí que eu fiquei devendo, né, nesse meio tempo que eu fiquei ausente. Eu já postei o vídeo que tava pronto naquela semana que eu não pude postar, o resumão, né, daquele fim de semana que o No Break quebrou. E depois disso a gente teve mais um episódio de Boku no Hero, por alguma razão só teve um episódio, não sei o que foi que aconteceu nesse meio tempo. E 2 episódios de One Piece, beleza? Então eu vou falar que nesse resumão, esses episódios que ficaram em falta, né? Que no caso aqui é Boku no Hero, episódio 19 da 5ª temporada, e One Piece, né? No caso aqui é o episódio 986 e 987, belezinha? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos começar falando primeiramente sobre Boku no Hero, porque a gente teve um episódio sinistraço aqui, muito tenso realmente, né, focado no Aizawa, né, e no Present Mic, que é o Yamada, e basicamente que eles reencontraram um amigo, né, só que não do jeito legal, né, do jeito maneiro. Bom, a gente começa aqui com várias cenas engraçadas, né, dos alunos aí se reencontrando depois dos estágios, né, e eu deixo aqui 2 cenas legais, que é a Shido quase zoando ali em público a Uraraka, né, porque ela tava ali com um bonequinho do All Might, que a gente sabe que o Midoriya, né, é quem mais curte ali o All Might, né, então ela quase falou ali pra todo mundo que a Uraraka tava curtindo ali o Midoriya. E também a gente tem aqui uma cena épica, né, que é a Sarrada Turbo, né, a Sarrada Turbo ali por parte do Ida. Eu não podia deixar de passar isso aqui. Teve outras cenas maneiras também, mas essas 2 foram as mais engraçadas. Enfim, continuando o episódio, né, a gente vê ali que os alunos dão falta do Aizawa. E acontece que o Aizawa ele não vai poder dar aula para as crianças hoje porque ele saiu para fazer alguma coisa urgente, né? Ele foi chamado, ele recebeu uma ligação urgente e ele teve que se ausentar. E a gente vê que ele tá junto com o Present Mic, que é o Yamada, e ele tá muito tenso, não só ele como o Yamada também. Os 2 estão bastante tensos ali, eles receberam uma mensagem que eles estão meio em pânico, meio ansioso ali, né? O que é bem inusitado, porque o Aizawa é um cara mais centrado e tal, o Present Mic ele é um cara mais animadão e tal, mas eles estavam muito sérios nesse momento, né? Muito tensos. E aí a gente descobre o que era, eles foram chamados para o Tártaro, e lá tem um agente público e também o Gran Torino, né? Os 2 ali estão aguardando o Aizawa e o Yamada, e acontece que eles estão ali para ajudar na investigação sobre os vilões, o All for One e tal, nessa galera toda. Por quê? Acontece que eles descobriram, através daquele Nomu que o Endeavor derrotou, que é o High Ending, se não me engano, que ele tem alguma característica ali semelhante a uma pessoa que existiu. Eles fizeram alguns exames de DNA e descobriram que o Nomu é baseado em uma pessoa, né, que era ali um bandido que lutava em lutas clandestinas, e ele tinha uma característica específica dele, que ele gostava muito de encarar inimigos muito poderosos, né, e esse Nomu ele guardou essa característica dele, desse cara, né, no caso quando ele foi usado ali como base para um Nomu. E qual é o ponto aqui? Acontece que tem um Nomu ali no Tártaro, que é o tal do Kurogiri, né? O braço direito, praticamente, ali, do Shigaraki. E acontece que o Kurogiri, ele é um Nomu, e ele tem algumas características ali que, principalmente pelo exame de DNA, eles constataram que o Kurogiri é um amigo de infância do Aizawa e do Yamada, respectivamente. É um cara chamado Oboro Shirakumo. De alguma forma, o All for One pegou o corpo desse amigo deles, que morreu há muito tempo atrás, e transformou o cara em um Nomu. Essa é a história, basicamente, essa teoria aqui da coisa toda. E eles querem alguém próximo desse tal de Shirakumo, para conseguir fazer, de alguma forma, ele aparecer ali, né, chamar a mente dele, a consciência de volta, à sanidade, e de alguma forma extrair alguma informação importante contra os vilões, porque até então eles não conseguiram obter muitas informações dele, né? Apesar de ser um cara muito importante para a União de Vilões, ele só pensa ali em proteger, né, o Shigaraki e tal, e não fala muito, né, sobre a organização em si. Ele fica calado ali quando chega nesse ponto. Então eles têm que chamar alguém próximo.
A princípio, eles chamaram o Aizawa e o Yamada pra não ter que chamar a família do cara, porque, pô, se o cara morreu, né, pô, sacanagem você chegar anos depois e falar, chegar pra família do cara e falar que o cara tá vivo, né, seria um choque tremendo. Então eles chamaram ali os profissionais, né, que são ali o Aizawa e o Yamada. Um ponto interessante é de que a princípio eles ficaram relutantes, né, sobre a possibilidade do tal do Shirakumo estar vivo. Mas aí eles percebem essa preocupação ali durante os diálogos com o Shigaraki, e eles percebem que essa é uma característica que o amigo deles tinha muito. Ele era um cara muito zeloso e bastante proativo, inclusive. E aqui a gente também vê a história, né, desse trio. Os três ali, eles queriam, aparentemente eles iam formar uma agência própria quando eles fossem maiores, né? Eles estavam estudando ali no colégio UA, inclusive. E acontece que dos três, esse cara era o mais proativo, né? O Shirakumo era o cara mais proativo, que queria se esforçar ali pra ser melhor e tal, e pra conseguir, pra eles criarem a agência própria deles quando fosse mais velho. Só que ele morreu, ele foi o primeiro a morrer dos dois, justamente no estágio que eles estavam fazendo. Logo depois dessa promessa que eles fizeram de construir a agência, o cara morreu num desabamento de prédio, né? Ele foi soterrado ali e ele morreu. E de alguma forma o All For One conseguiu obter o corpo, o cadáver desse cara aí. Pois é. E aí, cara, fica até uma cena aqui interessante, né, do Present Mic, que ele pensando aqui sobre o porquê que o All For One escolhe sempre essa escola pra atacar, né? As outras escolas não passam um perrengue tão grande, né, comparado com o colégio UA. E aí a gente vê justamente que o motivo é porque eles têm os melhores alunos, ou seja, eles concentram as pessoas e os poderes mais interessantes, né, pra união de vilões. Por que não, né? Faz sentido, na verdade, faz bastante sentido. Então, né, a gente vê ali no decorrer do episódio o Aizawa e o Yamada, né, tentando chamar a atenção ali do Kurogiri, chamando ele pelo nome antigo, né, de Shirakumo, e a gente vê que eles estão muito emocionados, né? A gente sabe, como eu sempre pontuo aqui no canal, o mais legal do Boku no Hero é como os personagens são construídos, toda a trajetória deles. E cara, não tem como não ficar emocionado com isso aqui, cara. Alguns dos caras mais berés que a gente já viu em Boku no Hero simplesmente estão em choque, sabe? Ali o vendo tentando quase que suplicar o amigo, né? Chamando ali o amigo à consciência de novo. E a gente vê que a mente ali, os sensores alertam que a mente do Kurogiri meio que dá uma oscilada estranha, né? Fica ali meio esquisito, ele fica mais agitado e tal. Mas tem um dado momento que ele para e desconversa, né? Ele para ali e parece que ele voltou ao normal. Não parece que eles conseguiram chamar o amigo deles de volta. Só que um pouco mais pra frente a gente vê que os sensores entram em pânico de novo ali, começam a emitir um alerta, né? E a gente vê que o Kurogiri, de dentro do Kurogiri, a gente pode ver o amigo deles. Então não é só a consciência do cara que tá ali dentro, mas ele ainda está vivo. De algum jeito ele ainda existe dentro do Kurogiri. E ele tenta trocar ali algumas palavras, mas ele não consegue, né? É muito difícil para ele manter aquele controle ali. E ainda por cima, o Kurogiri aparentemente ameaça usar algum poder ali que força os seguranças ali do Tártaro a colocar ele para dormir de novo, né? Sedar ele, porque ele tem o poder de criar portais e tal, isso é muito perigoso, então, né? Qualquer tentativa dele de usar poderes é um problema. E até uma cena legal aqui que a gente vê o Aizawa usando, né, os olhos dele vermelhos o tempo todo na conversa, tentando manter os poderes ali do Kurogiri selados, né? Só que no final, ele parece que ele falhou, né? Porque o cara conseguiu ali ameaçar usar os poderes. E a gente vê que o Aizawa, ele chora. Ele fala que tá com os olhos ressecados, né? Ele dá desculpa ali de que os olhos dele ressecaram. Mas, cara, ele não parava de chorar. Foi uma cena muito triste, sério. Pro Aizawa, que é um personagem muito berés que a gente conhece, cara, ver ele desse jeito abalado é um choque pra mim. Sinceramente, foi um choque pra mim. E, bom, eles não conseguiram pegar nenhuma informação grande, né, sobre a união de vilões, mas eles descobriram que, de fato, né, esses Nomus, eles têm ali alguma consciência dentro deles, né? Então é bem interessante, isso pode ser útil de alguma forma para eles no futuro. Aí a gente vê aquela repartição pública, no caso, né, que fica atrás do Hawks. Eles recebem as informações, né, depois, e eles repassam para o Hawks. Só que ele não tem muito tempo para entender o que foi que aconteceu, para absorver toda a mensagem, porque ele tá quase acabando com a investigação dele lá sobre a rebelião que tá para acontecer, né? E a grande traição, né, que tá pra acontecer. E ele tá ali, né, de olho, ele tá quase acabando o negócio. Só que aí a gente vê no final
o que tá faltando pra ele descobrir, né? Que é ali um doutor que tá fazendo experimentos. E esse doutor, ele tá fazendo experimentos no Shigaraki. É um experimento bem brutal. A gente vê que tem uma tubulação ali, tem um tubo, né? Atravessando ali o Shigaraki e tal, a barriga dele. E esse doutor aí é bastante polêmico. Pra quem não viu aí o mangá, né? Esse cara aí, ele teve o nome alterado, porque teve alguns problemas aí com a referência dele, né? Era uma referência meio obscura lá da Segunda Guerra. Algumas pessoas reclamaram e tal, e eles tiveram que trocar o nome dele. Não sei se vai ser aqui no anime. Ele não teve o nome revelado aqui nesse episódio. Geralmente tem aquele balãozinho, né, que aparece ali. Mas, enfim, né, a gente deve ver aí mais pra frente sobre quem é esse doutor polêmico. E o que o Shigaraki tá fazendo ali, né, cara? Ele tá ali junto com os rebeldes ali, de alguma forma. E a gente tá vendo que ele tá fazendo algum experimento insano pra ficar ainda mais poderoso, né? Bem inusitado. E agora falando sobre One Piece, episódio 986, a gente tem aqui o Luffy e o Zoro, né? Eles continuam causando bastante confusão ali em Onigashima, eles tentam correr, né? Pra não delatar ali os seus disfarces, né? Mas eles já chamaram bastante atenção, o pessoal tá atacando eles ali, né? E acontece que o Apu acaba vendo eles e o Kid também acaba vendo o Apu. A gente vê que o Kid ele tem um interesse particular ali no Apu, né? Então ele fica bem interessado de ver ali que o DJ da festa era o Apu. E aí o Queen, ele é relatado ali pelo Apu, né, que o Luffy tá ali, né, de alguma forma em Onigashima, ele fica bastante chocado com isso. E ele vê que o Babanuki traiu ele, né, deu uma informação aí duvidosa, né, quando ele contatou o Dom naquela época. E aí acontece que ele acaba vendo então o Luffy e o Zoro ali dando bandeja, né, dando mole. E ele decide então que ele vai dar liberdade pro pessoal ali de Onigashima, os cupinchas ali do Kaido, matarem, né, os dois. E quem matar, principalmente o Luffy, vai se tornar o próximo Tobiropo. O Queen pessoalmente vai matar um Tobiropo para dar espaço para quem matar o Luffy, né? Então é bem interessante. E aí a gente vê ali praticamente todo mundo ali naquele salão de festa, né, lutando ali contra o Luffy e o Zoro. E o Kid só indo ali de pouquinho em pouquinho atrás do Apu, que por sua vez acaba gostando da ideia do Queen e decide então atacar o Luffy e o Zoro. E é interessante porque o ataque dele passa completamente pela resistência física do Luffy. Eu achei isso bem interessante, né? Tanto golpes de impacto como socos, né? Ele consegue usar ali o poder do som dele para fazer golpes semelhantes a socos pegarem no Luffy de uma distância muito grande. Também golpes de corte, ele deu ali no Zoro, golpes de corte também, o Zoro não consegue se defender. E também ele faz ali um efeito sonoro de explosão, né? E do nada os caras explodem ali, né? Ocorre uma explosão ali na cara deles. Bem inusitado, né? E não tem defesa, eles não conseguem se defender do Apu de nenhuma maneira. Mas, né, eis que chega aí o Kid com uma entrada heróica e simplesmente afunda afunda o Apu na parede, né? Desmaga ali ele usando um Punk Gibson. E, mano, que esmagada violenta, né? O Apu, nossa, não esperava por essa, definitivamente. O cara apagou as mágoas ali, né? A gente viu que ele tava com uma cara de poucos amigos ali, uma cara de louco. O Kid é que ele botou o Apu pra mamar dessa vez. Foi bem louco essa cena. E agora falando sobre o episódio 987 de One Piece, a gente tem aqui então, né, a continuação do Kid, né, esmagando o Apu na parede. A gente vê o Queen louco, né? Como assim, cara? Até esse cara conseguiu escapar de Udon? Porra, Babanuki, tá de sacanagem? Porra, fala sério, né, cara? Todo mundo escapou de Udon nessa desgraça? Pior que foi mesmo, né? Realmente todo mundo escapou de Udon. Enfim, mas o Apu, ele consegue resistir ao golpe ali do Kid, né? E ele consegue até dar um contra-ataque ali, né? Principalmente quando ele é ajudado pelos Minions, né? Do Queen. E também aparece um Number para lutar, que é o Hacha. Então a gente tem aqui o Number número 8 aparecendo para lutar. Bem interessante, finalmente aparecendo aí, né, os gigantes, né. E ele tem uma roupa bem engraçada ali, ele é um bicho bem estranho. E ele ataca todo mundo, ele não ataca só o Kid, né, mas ele ataca todo mundo, praticamente. E ele dá um trabalho, né, ele é bem grande, ele é maior até do que alguns gigantes, segundo o Kid ali. Então, uma observação bem interessante, que é um bicho bem imponente e forte, né? Só que aí, pra ajudar o Kid também durante essa empreitada, a gente tem ali o Luffy e o Zoro também. Só que os três estão ocupados lutando contra os cupinchas, né? E o Apu acaba aproveitando pra voltar a atacar, né? Usar seus ataques sonoros de novo contra eles.
e eles não se defendem, né? Então eles ainda não têm nenhum tipo de defesa contra o Apu. Aparentemente só ataques furtivos funcionam contra ele. Mas aí a gente tem aqui o herói dessa vez do episódio, que é o Killer. O Killer, ele acaba ajudando, né, ali os três, pedindo pra eles tamparem os ouvidos, pra escapar ali do golpe do Apu. E aí a gente descobre que o ponto fraco do Apu é você não ouvir o som que ele tá fazendo, né? Se você não ouvir o som, você não sofre o ataque dele, né? Então ele só afeta as pessoas que ele quer, mas que essa pessoa tem que ouvir o som dele especificamente. É forte, mas é bem específico também ao mesmo tempo, né? Enfim, e aí os dois conseguem, o bando ali, essa tropa, né, consegue fugir. E me detalhe que alguns caras ali do Kid acabam ficando pra trás, né, pra lutar contra o Number e tal. Bem interessante. E aí a gente vai aqui para outros personagens, como por exemplo a Big Mom, que fala que os filhos dela estão chegando, né, finalmente. A gente tem aqui uma foto do Perosperos, né, chegando também. A gente tem ali o grupo que tava com o Kinemon se dividindo de novo, né, eles se dividem mais. A gente vê ali que a gente vê ali a Nami, a Carrot e tal, elas decidem se separar para poder ir atrás do Momonosuke, né, que foi capturado. Então eles decidem se separar ali também nesse ponto. Tem uma cena bem engraçada, inclusive, que eles aproveitam da vestimenta deles para passarem por alguns cupinchas ali. E a Nami e a Carrot conseguem abrir espaço, né, entre os cupinchas, porque elas são bonitas pra caramba, então os caras de bom grado deixam elas passarem. Mas a Shinobu não. E a Shinobu esmaga a bola deles. E aí tem uma cena muito louca que é do Sanji. Que o Sanji vê esse jutsu, né, dela, de esmaga-bolas, como é chamado aqui em português. E ele fica cogitando levar um golpe desse. Cara, o Sanji ele já tá tarado assim a um nível catastrófico, né? Mas ok. Também tem aqui o Sanji quando ele vai no... Se eu não me engano, ele chega ali numa parte de bordel. E aí o Sanji, ele pensa em ver as garotas do bordel, só que não tem ninguém. E aí ele fica com uma cara de triste ali, o cara fica depressivo, né, cara? O Sanji tá que tá, cara. Ele não... ele quer se satisfazer de algum jeito, né? O cara tá louco, né? Tá fora de controle, é muito engraçado. Realmente muito louco. Depois a gente vê aqui, então, um pouco do Killer, né? A gente vê ali o pessoal menosprezando ali o Killer e tal. Que ele comeu a Smile, né? Teve aquele riso bizarro dele. E o pessoal tava menosprezando o fato dele ter comido o Smile. E o Kid vai lá e compra a briga dele, né? Mostrando uma grande camaradagem ali, né? Pô, vocês não... Quem xingar o meu amigo aqui, eu vou partir pra cima. Vou quebrar todo mundo que ofender aqui o Killer, né? Mostrando aí bastante camaradagem com o Killer especificamente, né? Apesar de serem malvados, entre si eles são bastante companheiros, né? E a gente também vê aqui no final o Who's Who, né? A gente viu, na verdade, a galera ali, os Tobiropos estão procurando aí do tal do Yamato, né? E ele não quer interferir na luta ali com o Ruffy, Zoro, Kid e companhia, porque a prioridade dele é encontrar o Yamato, né, basicamente. Mas ele fica bem chateado de saber que o Queen disse que mataria um dos Tobiropos, né? Ele demonstra ali um certo interesse de matar uma certa pessoa, né, além do Queen, mas não é falado quem é essa pessoa especificamente, tá bom? Então termina aí com esse gancho, né? Quem é o alvo original do Who's Who? Né? Quem é esse alvo misterioso, né? É o que a gente vai ver, talvez, aí nos próximos episódios. E é isso, consegui resumir bem até os episódios. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!